Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Vânia Borges. A gente vai falar sobre redação hoje. Antes de começar a aula, deixa eu só mandar um alô e um abraço bem apertado para os meus alunos da Escola Municipal Professora Terezinha Paulino de Lima, no Parque dos Coqueiros. Também para os meus alunos da Escola Estadual Santos Dumont, em Parnamirim. Dizer que estou morrendo de saudade de vocês, mas que agora a gente vai poder ficar um pouquinho mais pertinho por causa das aulas que vão ser televisionadas, certo, pessoal? Então, para começar a conversa, para início de conversa, não achem que nessa aula eu vou fazer, como é que eu posso dizer, dar dicas para vocês ou preparei um material cheio de macetes de como eu vou virar um escritor de redação em uma aula, porque isso é impossível, pessoal. A escrita é uma prática, É uma prática que envolve muitos exercícios e bastante técnica. A escrita, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser treinada, trabalhada. E é por isso que uma criança lá na alfabetização, primeiro ela aprende as letras, depois ela vai juntando as sílabas e depois ela completa as palavras, para poder escrever as palavras, depois ela vai aprender a escrever frases, depois ela vai aprender a escrever períodos e por assim vai, Então nós vamos começar do beabá, a gente vai começar do básico. O que eu programei para vocês é um material que vai trazer desde o princípio do que é essa dissertação argumentativa lá do Exame Nacional do Ensino Médio até a proposta de produção textual e como essa produção textual é corrigida pelos avaliadores. Para início de conversa, vamos aqui, certo? Não se escreve por escrever. Por que eu quis iniciar a minha aula com esta oração? Não se escreve por escrever, A escrita é uma prática social. É uma prática que está ligada a diversas outras práticas, Escrever implica, primeiramente, assumir que há um sujeito que quer transmitir uma mensagem. Há um sujeito interlocutor que vai ler esta mensagem. Há um contexto de criação social que vai envolver essa prática de escrita. Diferentemente como muitos falam por aí, às vezes lá na minha aula, os meus alunos dizem, professora, eu não nasci com esse dom, eu não tenho esse dom das palavras, esse dom da escrita. Alguns outros falam, professor, escrever para quê? Hoje em dia tudo é no celular, tudo é no computador. Para que a gente precisa escrever no caderno? Para que a gente precisa escrever aqui nesse papel? E são discursos, pessoal, que a gente precisa de alguma maneira, Eu, enquanto professora de linguagens, preciso combater, A escrita não é um dom, A escrita é um exercício. Ninguém nasce falando, ninguém nasce andando, dirigindo ou qualquer outra coisa. Vou aqui usar um exemplo para vocês, um exemplo bem prático. Quando eu tirei minha habilitação, Eu toda cangueira lá, subindo nos meus fios, arranhando as calotas do pneu do carro, sem conseguir fazer baliza, sem conseguir executar manobras básicas de uma pessoa que já tem uma certa noção da direção, Com o tempo eu fui praticando. Hoje eu acho que eu dirijo muito bem, obrigado. Pelo menos nem multas, nem batidas, nem infrações eu não tenho aí na minha carteira, na minha habilitação, não. Mas eu insisti, Eu não nasci fazendo isso. Eu aprendi a fazer isso, eu aperfeiçoei a minha prática de direção e hoje eu encontrei a minha maneira. Vamos aqui trazer este exemplo de dirigir para a nossa prática de escrita. Uma hora vocês vão encontrar a maneira de vocês de escrever. Vão encontrar essa forma que vai fazer sentido,
onde você vai se sentir confortável na escrita. Mas para isso a gente precisa arriscar, a gente precisa treinar e substancialmente, pessoal, nós precisamos acreditar que vai dar certo. Então talvez essa seja a premissa número 1 dessa aula. Tem que acreditar que vai dar certo. E aí, vocês acreditam que vocês vão sair daqui mega escritores, pessoas escrevendo muito bem, obrigado, vários gêneros textuais? Eu acredito. Não se escreve por escrever. E por que nós vamos escrever? Para que nós vamos escrever? Nós vamos escrever porque você quer uma vaga na universidade. Nós vamos escrever porque você quer mostrar para o seu professor avaliador que essa vaga é sua. Você quer mostrar o quanto você lutou por ela. Não somente lá para o Enem, tá, gente? O material da gente aqui está organizado para o Enem, mas os concursos que vêm aí, né? Escrita é uma prática necessária. Você vai precisar da escrita para praticamente tudo. Independentemente de estar escondido aí por trás desse celular, tem um sujeito que digita aí a mensagem. Ok? Podemos passar? Vamos lá. Então, pessoal, começando do zero. Cheguei lá na prova, no Enem, respondi várias questões, né? As questõezinhas lá com as alternativas, A, B, C, D, E. Cheguei na redação e percebi que não tem alternativa lá para marcar. Não tem 5 possibilidades. E aí, o que é que eu faço? Pego o papel, dou uma lidinha e escrevo qualquer coisa? Claro que não, gente, certo? A partir de agora, a gente vai falar o que é que esse Exame Nacional do Ensino Médio, ele espera de você. Independente de ser um aluno que está terminando o ensino médio, ou se é uma pessoa que terminou o ensino médio há um certo tempo e está querendo agora dar um passo à frente, entrando na universidade, ou sendo apenas uma pessoa que está tentando aí testar os seus conhecimentos, certo? O Enem, ele é um exame que está organizado, a forma que ele está organizado é muito, principalmente a parte da redação, é muito na questão desta opinião, dessa fundamentação que esse indivíduo tem a trazer e a colaborar com o exame, pessoal. Então, não achem que existe uma fórmula do que é que deve ser escrito lá, do que é que os professores gostam de ler, ou a chave de resposta para fazer uma redação muito interessante. Na verdade, os professores avaliadores, eles gostam de ler bons textos, independentemente da opinião que seja construída naquele texto, né? E por isso que nós vamos falar agora essencialmente do que é que esse exame espera, ok? Uma dica que eu sempre dou para todos os meus alunos é: peguem as provas dos anos anteriores. É muito importante a gente se familiarizar com a linguagem do Exame Nacional do Ensino Médio. Cada exame, cada prova, pessoal, tem uma forma de organização e de estruturação diferente. Se você pega, por exemplo, eu sou da época do vestibular, né? Não vou revelar aqui a idade, mas eu não sou da época do Enem. Se as provas do vestibular, elas tinham uma organização completamente diferente do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. Se você pega lá o vestibular da FUVEST, da Unicamp, da PUC, da USP, se você pega os concursos públicos, as bancas dos concursos públicos, certo, pessoal? Cada organizadora dessas avaliações tem uma sistemática de trabalho. Então, é importante que vocês se familiarizem com essa forma de avaliação do Enem. Não somente pela questão das questões em si, que são bastante interdisciplinares e muito organizadas a partir do pressuposto interdisciplinar do conhecimento, como também a prova de redação, que sempre vai
exigir desse aluno ou solicitar desse aluno um conhecimento global, certo? Mas mais especificamente local aqui do nosso país. É uma problemática que vai ser presente ao nosso país, certo, pessoal? Então, não tem possibilidade, professora, de cair uma guerra lá do Irã no Enem? As possibilidades são poucas, gente, já que é um exame nacional. Aqui, ó, é um exame do nosso país. Então, vamos aqui dar uma olhadinha nesse slide que eu organizei aqui para vocês. A prova do Enem, certo? Ela vai exigir, pessoal, a prova de redação, que vocês construam um texto dissertativo argumentativo em prosa, certo? Esse texto argumentativo, ele vai estar, obviamente, pautado na proposição temática que o Enem vai fornecer para vocês. Então, vias de regra, o que é que o Enem ele espera? O que é que essa banca avaliadora espera? Espera que você pegue este tema que vai ser fornecido na própria avaliação, que deste tema você crie sua própria tese. O que é a tese? Tese é aquilo que eu quero defender, é a minha opinião sobre o tema. Que essa tese ela esteja fundamentada em argumentos plausíveis, conferíveis, argumentos verdadeiros, pessoal. E que estes argumentos levem este leitor a criar uma proposta de intervenção pautada no respeito aos direitos humanos. Ou seja, duas informações muito importantes aqui, pessoal. Não é só criticar, não é só escrever uma redação para falar mal de A, falar mal de B, não é só para falar do problema. Na verdade, é um problema nosso, é uma problemática não somente do governo, do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, é uma problemática onde está inserida a sociedade. Então, esse avaliador, ele espera que você se coloque nessa problemática, de modo a que esse raciocínio seja construído e que no final do texto seja apresentado algo que todos nós possamos fazer. Nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto pais, educadores, cidadãos conscientes, com o direito do voto, certo, pessoal? O problema é nosso. Então, se eu disser para vocês qual a estrutura é essa daqui. O tema, de onde será tirada a tese, que vai ser sustentada por argumentos, que vai ser finalizada com uma proposta de intervenção. Vou passar aqui, tá? Enfim, o que é esse texto dissertativo argumentativo? Porque as pessoas falam muito dessa redação, da redação do Enem, mas pouco é falado sobre este texto, o texto dissertativo argumentativo. Há uma confusão, gente, muito frequente que é feita em cima da tipologia desse texto, Então, como eu já mencionei para vocês anteriormente, o Enem, ele solicita uma tipologia textual, que é um texto de sequência híbrida. O que significa isso? É um texto que não é somente dissertativo e não é somente argumentativo. É um texto em que deve ser apresentada uma opinião sobre determinado tema, mas também essa opinião ela precisa ser argumentada, certo? Argumentada através de uma série de estratégias que nós vamos ver na próxima aula, viu, gente? Isso aí é conteúdo já para a próxima aula, mas de antemão vamos nos deter nisso aqui. Isso implica dizer, gente, que a tipologia desse texto, ela espera basicamente deste aluno, deste escritor, deste produtor de texto, a habilidade não somente para discorrer sobre qualquer tema, como também para justificar o seu posicionamento acerca desse tema, Se parar para pensar, é um pouquinho complicado.
É um pouquinho, mas não é muito complicado não. Uma coisa é eu perguntar qual é a sua opinião. Você é a favor da prisão perpétua? Metade dos alunos aí vão dizer sim, metade da galera que está aí em casa vai dizer não. Mas enfim, a gente apenas falou a nossa opinião, sim, não. Agora vamos justificar essa opinião através de argumentos plausíveis. São argumentos plausíveis, são argumentos científicos, são argumentos que seguem a natureza lógica e racional da textualidade. Não são argumentos emocionais. Porque eu acho e ponto final. Porque eu acho e ponto final não é argumento, tá, pessoal? Até porque achar não é ter certeza. Então já deixo aí essa dica para vocês. Nunca coloquem no texto eu acho. Quem acha não tem certeza de nada. Então, texto dissertativo argumentativo, ele vai ser observado a partir dessas duas potencialidades: a dissertação e a argumentação. E o objetivo desse texto, em última análise, é convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Ou seja, independentemente lá da pessoa que corrigiu o meu texto concordar ou não com a minha opinião, ela vai perceber que a minha opinião está validada em uma tese bem fundamentada nos argumentos. Ok, pessoal? Vou passar. Enfim, vamos produzir um texto dissertativo argumentativo. E esse texto dissertativo argumentativo, ele vai ser corrigido só por ser um texto? Que, pessoal, entendam, a gente vai entender agora como é que a nossa redação ela é avaliada lá no Exame Nacional, certo? Então, são 5 competências. 5 competências básicas que são avaliadas no nosso texto, certo? Cada competência dessa é avaliada individualmente, certo, pessoal? Então, primeiro, o avaliador ele vai lá avaliar a competência 1, que é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Esse escritor, este indivíduo, ele domina a modalidade padrão da língua portuguesa, ele sabe o regimento das regras, da sintaxe de uma maneira geral da língua portuguesa, certo? É isso que vai ser observado. Porque modalidade padrão, pessoal, vamos dar aqui uma grifada bem importante nesse termo, certo? Nós, enquanto falantes deste idioma, desta língua, a língua portuguesa, nós possuímos diversas linguagens diferentes. Basta dar uma olhadinha aqui na variação linguística do Nordeste, certo? Se tiver paulista, sulista, carioca aí assistindo essa aula, vai dizer: essa professora de português é legitimamente nordestina. Olha o sotaque aqui da pessoa. Olha aqui, a pessoa não nega de onde veio, certo? Inclusive, vou aqui mandar um abraço, não negando de onde vim, vou mandar um abraço pro pessoal do Cobé, em Veracruz, que é de onde eu vi, viu? Um beijo, pessoal, com muito orgulho, certo? Sotaque legitimamente nordestino, certo, pessoal? Sou falante de língua portuguesa, mas tenho uma variação linguística muito regional, impregnada no meu vocabulário. Bem, mas eu conheço a norma padrão. E eu sei que quando eu for escrever lá o meu texto, a minha redação, a minha tese de mestrado, de especialização, a redação do Enem, tem vários termos e tem uma linguagem que não vai poder ser apontada nesse texto, porque é uma linguagem de utilização coloquial, certo, pessoal? Então, por mais que você fale aí com seu amigo, fechou, brother? Você não vai colocar isso lá na redação porque ele está pedindo a norma padrão. Não é que seja certo ou errado, é que não é adequado para o que a gente está se propondo fazer agora, tá? A gente está se propondo fazer um texto dissertativo argumentativo. Agora vamos voltar para ali. A competência número 2, compreender a proposta de intervenção e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento
para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Essa palavrinha em prosa, ela gera uma certa confusão nos alunos. Que os alunos acham que em prosa é porque é para você conversar, vamos aqui prosear. E não é não, viu, gente? O texto em prova é o texto dissertativo escrito em parágrafos, certo? Em parágrafos lá, separadinho, períodos. Existe o texto em prosa e existe o texto em poesia, certo? Que é o que é escrito em versos, em estrofes, certo? Você não vai escrever uma poesia lá no Enem, você vai escrever uma prosa. Então essa prosa ela vai ser dividida em períodos, em parágrafos. Vou aproveitar aqui para vocês e deixar uma dica também, tá? Como vocês só vão ter 30 linhas lá na redação, a gente acha que 30 linhas é o espaço do mundo todo. Não é, tá, gente? 30 linhas aí, você vai desenvolver uma média de 4 ou 5 parágrafos. Se você prestar atenção, não são muitas linhas para cada parágrafo. Eu não recomendo muito que o aluno desenvolva essa dissertação em apenas 3 parágrafos, porque fica uma para a introdução, uma para o desenvolvimento e uma para a conclusão. Aí, pessoal, fica muita informação misturada e pode causar aí problemas de coesão, de coerência. Então vamos deixar aí uns 2 parágrafozinhos para argumentação, um para a proposta de intervenção e um somente para a tese, ok, pessoal? É uma dica já que eu deixo para vocês. Vamos para a competência número 3. Competência número 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência número 3 nada mais é do que a argumentação. E a gente vai ter uma aula aqui só sobre argumentação. Estratégias argumentativas, tipos de argumento, o que é que eu posso utilizar lá na minha redação do Enem. Posso utilizar poema, posso utilizar revista, posso utilizar novela, filme, música. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, ok, pessoal? Competência número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, coesão e coerência. Não basta saber sobre o tema, não basta só dar uma opinião, conhecer a norma padrão da língua e saber o que são argumentos, certo, pessoal? É preciso relacionar todas essas informações de maneira que fique algo coeso e coerente, certo? Organizar essas informações em um bloco estrutural que forneça para esse leitor uma visão panorâmica do que eu pretendo falar sobre este assunto, certo? Eu acho que a competência número 4, salvo engano, seja a que mais penaliza os textos dos alunos, né? Porque uma coisa é eu falar sobre um tema, outra coisa completamente diferente é eu ir lá e escrever essa sentença, né? Quando eu falo, eu posso utilizar a norma coloquial. Quando eu escrevo, né, e em se tratando de uma avaliação, eu preciso seguir a norma padrão. Por fim, gente, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Veja que existe uma competência somente para avaliar a proposta de intervenção. Então, somente a competência número 5, uma fechadinha. O texto pode estar todo maravilhoso, muito bem escrito, mas se lá no final do texto eu não apresento uma sugestão do que precisa ser feito com essa problemática, o meu texto está sem a proposta de intervenção. E o texto estando sem a proposta vai ficar incompleto. Vocês já vão perder aí 200 pontos. Quer entender como é que fica a questão da nota? Vamos aqui, pessoal, dá uma olhadinha. Eu peguei aqui a competência número 1. Vocês lembram? Eu acabei de falar. Qual é a competência número 1? Tem um monte de gente aí em casa que não está sabendo responder. Tá vendo? Não estão prestando atenção na aula. Pessoal, competência número 1 é o domínio da norma padrão, tá? Peguei a competência número 1 e essa competência ela vai ser avaliada de acordo com essa escala aqui, ó, gente.
200 a 0 pontos. Aqui não vai acontecer. Em nome de Jesus, não irá acontecer isso aqui. Esse 0 está repreendido. Todos nós queremos os 200 pontos aqui na competência. Se parar para pensar, matemática básica, tá? Nós temos 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Então, se a gente for fazer aí a multiplicação, a somatória final são os 1000 pontos. Significa dizer que a redação que tirou 1000 pontos é uma redação perfeita? De maneira nenhuma. Não existe texto perfeito. Não existe redação perfeita. Nenhum aluno que tirou 1000 pontos lá na redação do Enem escreveu um texto perfeito, pessoal. Essas pessoas apenas escreveram textos muito bons. Textos que cometeram o mínimo de erros possíveis, né? Se você der uma olhada no manual dos estudantes do Ensino Nacional do Exame Nacional do Ensino Médio, o manual de redação do Enem tem alguns exemplares das redações que tiraram nota 1000 no ano anterior. Você vai perceber que muitas vezes a redação que tirou 1000 nem é essa redação espetacular, mas é uma redação que foi bem escrita, foi bem elaborada, foi bem fundamentada e principalmente ela está bem articulada, os elementos entre si. Então a gente vai buscar aqui cometer o mínimo de erros possíveis, né? E fundamentar esse nosso texto no máximo de informações relevantes que possam ser aproveitadas lá na argumentação. Mas aí o que é que eu quero que vocês compreendam, gente? Que qual é a redação que vai tirar 200 pontos lá na competência número 1, né? Que é o domínio da norma padrão. É a redação que vai demonstrar um domínio excelente, muito bom domínio. Isso significa dizer que a pessoa não vai poder cometer um errinho ali, ela esqueceu uma vírgula, ela esqueceu um acentozinho de uma palavra, certo, pessoal? Aí ela vai perder? Não, porque o professor avaliador ele vai ter esse bom senso de que esse pequeno desvio não é um problema maior diante do que foi produzido. Agora vamos dizer que esse texto ele se repete várias vezes. Se esse problema ele se repete, ela já não vai demonstrar um excelente domínio, né? Vai demonstrar um domínio mediano. O que é que vai acontecer lá com a nota 0? É o aluno que não demonstra domínio nenhum. É o aluno que fugiu completamente da proposta, do que foi proposto. A redação de vocês, gente, é avaliado segundo esses critérios: 200, 160, 120, 80, 40 e 0. Vamos lá? Aí eu trouxe para vocês, pessoal, a proposta de redação do Enem de 2019. Não vai dar para dar uma lidinha porque tá bem miudinho aí, certo? Então aqui, a proposta, como é que ela é composta? Ela é composta pelas instruções gerais. Leiam as instruções, gente, por favor, leiam as instruções. Elas estão lá para serem lidas, certo? Para serem observadas. Uma das coisas que, por exemplo, diz lá na instrução são os critérios de recebimento da nota 0 para a redação. Então, os critérios que são apontados como a redação que vai ser anulada. É importante que vocês leiam. Por quê? Porque uma redação que tem menos de 7 linhas ou até 7 linhas, ela nem vai ser corrigida lá no Enem. Como é que eu apresento uma tese, desenvolvo um argumento e crio uma proposta de intervenção em 7 linhas? Isso é possível? Que super-herói é esse que consegue escrever uma redação em 7 linhas? Pessoal, se prestar atenção, 30 linhas é bem pouco para o que a gente tem que fazer aí, tá? Então, essa galera que tem a letra muito grande, tem que tomar cuidado com essa letra tão exagerada, porque o que você poderia escrever em 5 linhas, você utilizou 15, né? Tem que tomar cuidado. Deixa até uma dica aqui para vocês: caderno de caligrafia. A galera tá toda utilizando bastante celular hoje em dia. Tem gente que não sabe mais nem como é que segura uma caneta, não é verdade? Então, caderno de caligrafia faz vergonha a ninguém não. Eu utilizei várias vezes. Minha professora de português lá no ensino fundamental, a professora Estela Bispo,
Um beijo para você, Estela, minha companheira de trabalho na Santos Dumont. Fez eu preencher caderno de caligrafia e hoje a minha letra eu acho que é bonita. Pergunto aos meus alunos se a minha letra não é bonitinha. Instruções para a redação. Aí a gente vai ter os textos motivadores e a gente vai ter a proposta de redação. Pessoal, textos motivadores são textos que estão ali apenas para motivar o entendimento desta proposta de redação. Eu não posso e eu não devo utilizar fragmentos dos meus textos motivadores fornecidos na coletânea para compor o meu texto, certo? O meu texto não tem que usar nada dos textos motivadores. Eu li os textos, eu criei a minha própria opinião sobre e eu desenvolvi o meu raciocínio e o meu próprio texto. Então, textos motivadores, olha aí o nome, motivador, nada mais. E por fim, a proposta da redação, que o que é que pedia a proposta de redação de 2019, olha, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Tá? Vamos aqui abrir um parêntese. Não somente as informações que estão contidas nos textos motivadores. É preciso que a gente pare para pensar no conhecimento, na nossa bagagem, no que a gente carrega durante a nossa vida. Tem várias coisas que a gente sabe sobre este assunto que não estão nos textos motivadores, mas que vão entrar lá para compor a nossa opinião na nossa dissertação argumentativa. Então essa talvez seja a grande sacada do Enem, né? A grande sacada da redação, dessa proposta de redação que vai ser fornecida para vocês, é que ela considera tudo aquilo o que eu trago na minha formação enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Não somente o que está ali no texto motivador, tá, pessoal? Mas, obviamente, nós temos que dar uma filtrada, né? A gente tem que dar uma filtrada bem, passar numa peneira, porque tem muita coisa da nossa vida que não é relevante para fundamentar uma tese. Então, a proposta de redação, gente, vai estar assim. Vou deixar aqui como dica para vocês, na verdade, como tarefinha de casa. Todo mundo vai pesquisar essa proposta de redação aí na internet, vai dar uma lidinha e vai tentar fazer algumas anotações sobre esse tema, tá? Não precisa escrever o texto agora não. Basta fazer as anotações. Quais são os problemas? Quais são as soluções? O que é que eu sei sobre esse tema? O que é que eu posso citar lá na proposta, tá? Que na próxima aula, quando a gente for falar sobre argumentação, a gente vai utilizar essas anotações de vocês aí. Muito importante lembrar isso aqui, ó. Fique atento. Se sua redação apresentar fuga ao tema e não atender à estrutura dissertativa argumentativa, ela não será avaliada em nenhuma das competências. Ou seja, se a redação de vocês fugir completamente do tema e se esse texto não for um texto dissertativo argumentativo, ele não vai ser avaliado, tá, pessoal? Aí é o que a gente, um medo muito grande que os professores têm, porque ninguém quer que o seu aluno passe pela experiência de anular uma redação, de tirar zero, certo? Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque nós vamos estar juntos aqui até o final do ano, até o exame lá, juntinhos, discutindo. Vou trazer sempre para vocês a minha experiência enquanto produtora de textos também, não somente professora, a minha experiência enquanto gente, enquanto ser humano, certo, pessoal? Lembrem que eu estou professora, eu nem sempre fui professora. Um dia eu fui uma aluna aí, como vocês, sentada de frente à televisão, esperando dicas ou o máximo de informações que pudesse fazer sentido, né? Na minha escolarização, né? Fui aluna de escola pública e, como a gente sabe, os recursos são limitados. Então, toda oportunidade a gente deve agarrar e a gente deve lutar, né, com essa oportunidade, né, batalhar com ela pelo nosso sonho. Então, a gente vai ficando por aqui para terminar a nossa aula, né? Quem conhece Tia Voininha sabe que eu jamais poderia terminar a minha aula sem um trechinho de uma poesia.
Então, para terminar esse encontro de hoje, eu escolhi nada menos do que Fernando Pessoa. Vamos ler juntos? Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Eu posso fazer minha interpretação desse texto para vocês, mas aí eu vou deixar vocês pensarem, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O bojador, né? O bojador, né? A vista para o mar. A gente jamais vai poder ter essa vista linda na nossa vida. A gente vai poder olhar para o mar se antes a gente passa por esse céu nublado, se antes que a gente passe pela dificuldade, certo, pessoal? Então, dificuldade a gente enfrenta e o sonho a gente realiza. Um beijo, fiquem com Deus, Nossa Senhora guarde vocês, até a próxima aula. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.